Glória a Deus. Vamos abrir a palavra, Provérbios capítulo 22, dando continuidade à nossa meditação diária, em nossa reunião de primícia. Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles, né? Versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão estará fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no seu coração, e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles, e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Amém. Capítulo 22 de Provérbios, eu quero nessa manhã destacar o princípio de que a sabedoria, ela é um caminho. A sabedoria é um caminho. Não é um lugar que você encontra, mas é uma forma de viver, é um estilo de vida, é um caminho. A Bíblia muitas vezes vai nos falar que andar com Deus é um caminho. Na antiga aliança, no primeiro testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, Primeiro Testamento, diz que Deus, a Israel, Deus revelou as suas obras, mas a Moisés Deus mostrou o seu caminho. Na Nova Aliança, ou no Segundo Testamento, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E os seguidores de Jesus no início do Novo Testamento, eles eram chamados daqueles que eram do caminho. Viver em Cristo não é você acreditar em um sistema de doutrinas ou participar de reuniões cristãs. Viver em Cristo é caminhar com Ele 24 horas por dia. Esse entendimento pode revolucionar a nossa vida. Nós estamos no ano que
comemorando 500 anos da Reforma Protestante, uma das coisas que revolucionou o entendimento da igreja no tempo da Reforma foi justamente Lutero, quando sai do monastério e diz que viver fora do monastério deve ser viver da mesma maneira de que aqueles que vivem lá dentro. Ou seja, oração, Bíblia, jejum, santidade, não é para um clero, alguém especial, é para quem é discípulo de Jesus. Para quem segue a Jesus, é um caminho diário de relacionamento com Jesus e de revelar Jesus em nossa vida. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. 1 João 2,6. Você diz que permanece em Jesus, deve imitá-lo na sua maneira de andar. Também em Filipenses 2, a partir do versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, sinta, haja, seja humilde como Jesus. Ele é o nosso exemplo, referência e Senhor, dono. Ele é o caminho, precisamos andar como Ele. Várias vezes na Bíblia será essa referência. Há um outro texto que eu gostaria de citar, 1 Pedro 2,21, diz lá que Cristo sofreu, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Nós estamos seguindo os passos de Jesus, se é que somos de Jesus, se é que temos permanecido em Jesus, porque é muito fácil trocar um relacionamento com Jesus por apenas acreditar nas doutrinas e participar de reuniões como a nossa todas as manhãs. Então, Provérbios 22 vai nos falar: sabedoria é um caminho, e esse caminho envolve 4 coisas que eu quero destacar apenas. Poderíamos falar dezenas, mas os provérbios vão repetir algumas verdades, e a gente não quer ser repetitivo nesse sentido. Mas pelo menos 4 áreas da nossa vida eu quero destacar nessa manhã. Primeiro, sabedoria de Deus, ela é um caminho de testemunho. É um caminho de testemunho. O versículo 1 diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. É bom você pensar em ser muito rico, em ter tudo que você almeja, em comprar o melhor carro, em ter tudo que você gosta na sua casa. É bom pensar nisso? De alguma forma sim, mexe com o nosso ego, mas o texto está dizendo que é melhor ter um bom testemunho, um nome que as pessoas reconheçam como homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, pais que são exemplo, amigos que são exemplos, um bom servo de Deus na igreja. Como é bom a gente ter pessoas na igreja que a gente olha e fala como ela coopera com a obra do Senhor. Nós precisamos entender que a sabedoria vai nos fazer priorizar o nosso testemunho, o que as pessoas veem em nós do Senhor. Versículo 6 diz: ensina a criança no caminho. O texto é muito claro, ele não está falando ensina a sua criança a fazer as coisas, não. Ensina a criança com o seu testemunho. No caminho enquanto você caminha, seus filhos precisam olhar e ver: meus pais amam a Deus, meus pais amam oração, meus pais amam a igreja, meus pais honram os pastores, meus pais são honestos, meus pais têm caráter, meus pais pagam as contas em dia. É ensinar no caminho, o testemunho. Na verdade, a gente diz que o exemplo é a melhor maneira de ensinar, mas talvez seja a única maneira de ensinar. Às vezes a gente fala muito, mas a nossa atitude, ela desconstrói o nosso discurso. Lá em Romanos capítulo 1 fala: vocês dizem que não devem fazer isso, mas vocês fazem. Às vezes o fato de falar o certo, de alguma maneira alivia a nossa consciência de estar vivendo o errado. E aquela famosa frase, né? Faça o que eu falo, não o que eu faço, é frase de quem não tem sabedoria de Deus ou não está andando nela. Então o caminho da sabedoria é um caminho de testemunho. Segundo lugar, um caminho de temor. O caminho da sabedoria. A sabedoria nos ensina a caminhar no temor de Cristo. Isso é maravilhoso. Provérbios vai falar disso o tempo todo. É o princípio da sabedoria, o temor. Versículo 3 fala: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples, o que ele faz? Passa adiante e sofre a pena. O temor de Deus me faz me afastar do mal.
Pessoas que dizem, eu sei que tem perigo, eu sei que tem tentação, mas estou tranquilo, eu me garanto. Isso é falta de sabedoria, porque é falta de temor. Temor, o que é temor? Temor é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Temor é reconhecer Deus 24 horas por dia e não fazer nada que o desagrade. Há pessoas até que pedem perdão antes de pecar, falta de temor. Há pessoas que na dúvida fazem o que desejam com toda arrogância, falta de temor. O temor é um caminho, é um estilo de vida. Versículo 4 diz, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O temor está muito ligado à humildade, de você reconhecer que você depende de Deus, que Deus deve ser honrado e respeitado. Temor às vezes envolve medo. Temor não é medo de Deus, mas a gente precisa sim temer pecar contra Deus, entristecer o Espírito Santo. O temor de Deus deve crescer no nosso coração, e há promessas tão preciosas, como esse texto, o galardão da humildade, riquezas, honra e vida. Necessariamente não está falando só de riquezas materiais, mas a riqueza que há, quando eu temo a Deus, a maior riqueza do temor de Deus é conhecê-lo mais, porque é impossível conhecer a Deus verdadeiramente sem temor. Você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer frases, você pode conhecer verdades teóricas, mas conhecer a Deus envolve temor. Eu preciso ter temor para conhecê-lo, e quanto mais eu o conheço, mais eu temo. Salmo 25, o temor do Senhor é o princípio, ou melhor, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele vai revelar a sua aliança. A intimidade do Senhor é dada a quem o teme, e aí Deus revela mais a sua aliança. Precisamos crescer no temor. E aí tem o versículo 5 também, espinhos e laços há no caminho do perverso, mas o que guarda a sua alma retira-se para longe deles. O temor me faz me afastar de ambientes e de conversas que são impróprias, são desconfortantes no sentido de maledicência, de malícia, de vaidades. Nós vamos tendo essa prudência. Terceiro lugar, o caminho da sabedoria é um caminho de boas sementes. Caminhar na sabedoria de Deus é sempre estar lançando boas sementes. Onde eu passo, eu preciso lançar boa semente. Na oportunidade, boas sementes. Versículo 8 diz, o que semeia injustiça vai cegar males, e a vara da indignação falhará. É muito interessante, o versículo 9 diz, o generoso será abençoado, porque ele dá o pão ao pobre. Ele está falando de sementes, ele está falando de pessoas que vão passar por lugares, você vê a necessidade, você é generoso, você abençoa, uma boa palavra que você lança sobre alguém. O fato é que todo tempo nós estamos semeando. Versículo 22 fala, não roubes ao pobre, porque ele é pobre, não oprimas em juízo ao aflito. Todo tempo nós estamos semeando, ou bem ou mal. O temor de Deus, ou melhor, a sabedoria de Deus me faz no caminho sempre semear coisas boas. Alguém está ali no caminho precisando de ajuda, você para. Como o bom samaritano que Jesus conta, o sacerdote e o levita não tinham tempo, estavam muito ocupados, e tinham as desculpas da religião, mas o samaritano vai lá, pega aquele homem, coloca no seu animal, ajuda. Sabe, amado, Jesus vai nos ensinando que caminhar na sabedoria de Deus é aproveitar as oportunidades para lançar boas sementes. Alguém está falando mal do governo, você chega perto e fala, a solução é a gente orar e andar com Jesus. Essa é a solução. Mas vai resolver? Não, pode não resolver do país, mas vai resolver dentro do meu coração e no ambiente onde eu estou. Eu quero semear paz, edificação, porque sem perceber, nós vamos tendo o mesmo discurso do mundo e dos ímpios. Sem perceber, o nosso falar fica igual das pessoas que não temem a Deus. E é isso que Isaías reconheceu, no capítulo 6, Isaías o profeta, ele diz, ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo assim. Ele está dizendo, o pecado da minha geração está em mim também. Dizem, e eu creio que é verdade, que a nossa vida muda poderosamente, quando a gente consegue enxergar o que a gente vê nos outros, em nós. A vida do profeta Isaías mudou radicalmente, quando ele vê a glória de Deus, ele enxerga que tem mazelas na sociedade ao redor e pessoas próximas dele que estão neles, que está nele. Nós precisamos enxergar isso no caminho, semeie coisas boas.
seja um semeador de paz, do Evangelho. O Evangelho é semente boa, lance a palavra. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, as boas notícias. Evangelho é boa notícia. Boa notícia é que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está entre nós e voltará. É o Evangelho de Jesus, nós precisamos pregar esse Evangelho. O verso 23 fala: o Senhor defenderá a causa deles. Ou seja, não explore, passe pelas pessoas necessitadas, ajude, semeie alguma semente boa. E em último lugar, para concluir, a sabedoria é um caminho de bons relacionamentos, de comunhão que edifica. Versículo 24 diz: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Ou seja, a sabedoria de Deus me faz escolher com quem eu vou andar perto. Eu não posso escolher as pessoas que eu vou me relacionar no sentido amplo. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso congregar com pessoas de tudo quanto é tipo, e saber lidar com cada uma delas com o amor de Jesus. Mas aqueles que eu ando, o texto está dizendo, que mais próximo eu preciso escolher com a sabedoria de Deus. Preciso me relacionar com gente que me confronte com a graça e o amor de Deus na vida deles. Há pessoas que só se relacionam com pessoas menos, talvez, consagradas do que elas, para poder não ser confrontadas, não se expor, não ser de alguma maneira corrigida. Nós precisamos andar com gente que possa olhar para a gente e falar coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas que a gente precisa ouvir, porque Deus trabalha na nossa vida assim, colocando pessoas para nos exortar em amor, às vezes até exortar de maneira dura, mas necessária. Bons relacionamentos no caminho, amado, fazem parte do propósito de Deus para que a gente cresça em sabedoria. O verso 25 diz: para que não aprendas as suas veredas e enlaces a tua alma. Às vezes, sem perceber, você está ficando tão duro quanto pessoas que você convive e até não gosta. E a gente vai se tornando semelhante, porque a convivência influencia. Ah, eu não sou influenciável. Meu irmão, todos nós somos. A Bíblia diz que nós não devemos ter conversas vãs, porque isso vai contaminar o nosso coração. O Salmo 1 diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Esse processo de parar, sentar e ouvir. E às vezes a televisão faz isso com a gente para, ouve e vai sendo contaminado por tanta informação negativa ou informações distorcidas, com a ideologia do mundo entrando em nosso coração. Então a sabedoria me faz caminhar com bons amigos. Jesus é o caminho, mas Ele colocou amigos para a gente caminhar junto. Ele colocou gente para a gente andar junto, gente como a gente, que falha, que erra, que às vezes vai ser muito duro, mas tem gente que exala o perfume de Cristo, e nós podemos aprender com eles, amá-los, perdoá-los quando eles erram, porque muita gente coloca um tipo de padrão para os seus amigos, muito acima do normal, uma utopia. Eles querem alguém que seja um discipulador perfeito, que o procure toda vez que ele tem necessidade, que entenda tudo que ele fala. Ou seja, você quer nem Jesus, porque nem Jesus vai suprir todas as nossas expectativas, porque as nossas expectativas são falhas. Ele vai suprir sim as nossas necessidades, Ele vai suprir sim o que a gente necessita. Ele é o Senhor, Ele é o nosso amigo, mas Ele nos dá amigos na terra. Versículo 26, não esteja entre os que se comprometem, e fica por fiadores de dívida. Não anda com gente que só vive gastando, não anda com gente que só vive como pródigo, gastador, esbanjador. E se for seu marido e sua esposa, e aí? Aí você tem que andar com ele, tá? Não entenda errado, mas ajuda ele, ajuda-o a ter mais prudência, sabedoria. Aí Deus vai ajustando a gente. Casamento é esse ajuste contínuo para que a sabedoria de Deus possa estar conduzindo esse relacionamento. Amado, que a gente possa pedir a Deus essa sabedoria para aplicá-la no nosso caminho. Sabedoria não pode se tornar uma doutrina, é um relacionamento com Jesus, que Ele é a sabedoria de Deus. Todo o tesouro de Deus está oculto em Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus, imitá-lo, que a sabedoria possa estar no nosso dia a dia. Nós não temos um manual, nós temos, sim, a Bíblia é um manual, mas nós não temos
um manual de regras para que eu faço agora e agora durante o dia, mas nós temos um guia, o Espírito Santo de Deus. Precisamos ouvi-lo. Ele vai nos ensinar, ele vai falar: este é o caminho, ele vai nos guiar. Nós nos equivocamos, mas a voz dele vai nos reconduzindo, porque ele é bom e ele nos ama. O Senhor Jesus nos abençoe e nos ensine a aplicar a sabedoria em nosso caminho, em todas as áreas da nossa vida.